Boa noite. Vamos esperar um pouco o pessoal vir chegando. Desculpa. Eu sou Poliana Pérez, aqui do ex-colo materno. Por isso que o meu nome é Poliana Pérez CM, de colo materno. Estou aqui na aula do curso gratuito, O Nascer Materno da Gestação ao Puerpério. O pessoal deve estar chegando. Casguei com chá. Esperar um pouquinho para ver se o pessoal aparece. Passou o engasgo? Terminando a minha apresentação. Eu sou formada em Educação Física, mestre em Ciências, sou instrutora de Yoga e, recentemente, doula. Bom, aos pouquinhos o pessoal vai chegando, né? Primeiramente, eu queria agradecer todas as mensagens que eu recebi de apoio nesses últimos 2 dias. No sábado eu perdi a minha sogra e ela já estava em coma há uma semana. Posso precisar fazer uma cirurgia de emergência, só que ela tinha algumas comorbidades e o corpo acabou não conseguindo voltar. Então, por isso que eu tive que parar 2 dias e aí hoje eu tô retomando em consideração a mim, a vocês e ao curso aqui Nascer Materno, tá? Então, assim, no primeiro dia a gente falou sobre ancestralidade, como crenças e percepções dos nossos antepassados. Oi, Jaque, tudo bom? Oi, Butter Machine. Depois me fala seu nome para eu conseguir pra te chamar certinho. Sejam bem-vindos. Estava aqui fazendo uma recapitulação do que a gente viu na sexta-feira. Queria agradecer, já aproveitando que vocês estão aqui. Obrigada, Jaque. Obrigada. Agradecer as mensagens de carinho e apoio. Então, na primeira aula a gente falou sobre ancestralidade, como as nossas crenças, as nossas percepções podem estar atreladas às nossas, avós, bisavós, e isso interfere na forma como a gente lida, na forma como a gente vai exercer a maternidade e o quanto olhar para isso é importante para que a gente, olá Emily, para que a gente possa reviver isso e ressignificar e decidir o que fica ou o que vai embora, que não serve pra gente ou que serve, que ficou. Na nossa segunda aula, falei um pouquinho para vocês do corpo e das mudanças que acontecem nesse corpo, né? A gente fez alguns exercícios para a hora do parto. Boa noite, boa noite. Tem um mosquitinho aqui que tá me picando. Alguns exercícios
que a gente fez sobre a perda do controle na hora do parto, quanto é importante a gente se entregar, se relaxar, manter relaxada no intervalo, né, das contrações. E hoje falaremos sobre... Oi, Alice, tudo bom? Boa noite. E hoje falaremos desse corpo e dessa mente no pós-parto, certo? Quem estava aqui na segunda aula, na sexta-feira, boa noite. Alguma de vocês fez, ou quem assistiu depois, fez a massagem? Conta aqui pra mim. Ou fez a meditação de conexão com o bebê, que eu enviei lá no grupo? Conta pra mim. Pode falar se não tiver feito, não tem problema. Uma massagem no pé, pedir uma massagem pro companheiro, companheira, não sei. Confesso que não fiz. É difícil. Eu passo, mas vou fazer. Faz mesmo, Alice. A meditação, eu sei que é um pouco de prática, né? Mas a massagem, pega um olhinho, consegui fazer a primeira meditação. Ai, que legal, Jaque. Ai, foi da conexão com a mãe? Não, foi da respiração? Mas a massagem não fiz. Ah, legal. A massagem, pega o olhinho, vai deitar à noite. Faz uma massaginha no pé rapidinho. Às vezes a gente começar pequeno, depois a gente aumenta. Porque às vezes a gente fica pensando em fazer um monte de coisa e acaba nem fazendo. Ah, que legal que vocês estão... Tá gerando alguma transformação aí pra vocês, né? Então, pra começar de pós-parto, eu queria falar um pouquinho pra vocês, assim... Isso da respiração, gostei muito. Então, eu não sei se você assistiu a segunda aula, eu acabei esquecendo de tirar lá do GTV, que a gente treina esse exercício que a meditação faz. Então, no meio da aula, no final da aula, eu falei, se tiver alguma dúvida, pode correr lá na aula também. Então, eu vou falar um pouquinho pra vocês, assim, a mulher saiu da maternidade. Então, ela vê as coisas tudo de uma forma diferente, porque ela está diferente, né? Tudo meio que em câmera lenta. Ela chega em casa e a vagina dói, né? Assim, talvez ela fica sensível. Então ela pode sentir o corte, se teve algum corte lá na episiotomia, no períneo. Se ela fez cesárea, o corte dói. Tem mulheres que não sentiram dor nenhuma no pós-parto, na cesárea, mas em geral costuma doer. O corpo às vezes está dolorido do trabalho de parto, dependendo do tempo do trabalho de parto. As costas, eu lembro que meu corpo doía muito, porque eu ficava tão tensa na hora da amamentação que tensionava tudo. Então fica uma dica aqui, na hora que for amamentar, procura uma posição que vocês consigam relaxar, porque vocês passarão muito tempo amamentando, se for a vontade de vocês. Os pés podem estar inchados, você pode estar com vontade de chorar. O bebê às vezes chora mais do que a gente esperava, dorme menos do que a gente esperava, o sono é curto. Só para você ter uma ideia, que o bebê, a mamada mais ou menos, pequenininho, oi Raquel, ele vai mamar 1 hora, certo? Isso varia muito, mas uma média. E assim, ele mamou 1 hora, aí você vai trocar a fralda, você vai primeiro botar pra arrotar, fica uns 20 minutos, se não arrotar você fica lá batendo. Depois você vai trocar a fralda, às vezes você troca a fralda, vaza, você tem que trocar a roupa. Aí fez isso, vai pro peito. Aí às vezes o meu mamava, fazia cocô, trocava, mamava, fazia cocô. E aí, se você for somar isso, já dá 3 horas cada mamada. E o bebê pode mamar, fazer a mamada, dormir um pouquinho, depois de 1 hora fazer de novo, querer fazer outra mamada, né? Olá, Érica, sejam bem-vindas. Então, e assim, cada mamada gasta muita caloria, desgasta muito a mulher.
deixa sempre uma garrafinha de água do seu lado, peça ao alguém e repondo essa garrafinha, porque é muito importante manter a hidratação, ajuda na produção de leite, inclusive. Então, assim, além disso, tem o sangue, a gente tá sangrando, né? Seja cesárea, seja normal, parto, a gente sangra. Tem que trocar absorvente, tem que comer, precisa dormir. Então, assim, imagine tudo isso você fazendo sozinha, sem apoio, cuidando da casa, fazendo comida. Oi, Érica. Amiga, fica até que você vai gostar muito. Seja bem-vinda. Então, a Érica é a primeira vez, né? Que legal. Seja bem-vinda, Érica. Fique mesmo. E hoje a aula vai ser, vamos dizer assim, um pouco mais densa, assuntos mais difíceis de lidar, mas é uma aula que é importante a gente falar disso para que vocês se preparem, né? Tenham consciência do que pode acontecer. Então, o bebê está se adaptando à vida fora do útero, você está se adaptando, seu marido está se adaptando. Então, a rede de apoio, o planejamento são fundamentais para deixar você melhor, para que você também consiga respirar um pouco, né? Dividir algumas coisas. Na quarta-feira, a aula vai ser eu vou falar um pouquinho sobre os 3 pilares do puerpério. E para cada pilar eu vou dar ferramentas para vocês se organizarem e tentarem deixar tudo isso mais leve, tá? Na quarta-feira. E aí, como no sábado e no domingo a gente não teve a aula, eu juntei 2 aulas. E aí, o curso que acabar a quarta-feira, eu joguei para quinta-feira pra gente ter uma aula e não perder tanto conteúdo que eu fiz com tanto carinho para vocês, tá? Então, a nossa aula vai ser na quinta-feira. E aí, eu queria falar mais especificamente para vocês de algumas mudanças que vão acontecendo quando a gente, né, depois de parir. Algumas partes pontuais. O seio, ele pode aumentar um pouquinho mais, né? Nos primeiros 3 dias sai o colostro, que é tem uma consistência muito mais grossa. O leite mesmo desce lá pelo 4º dia. As mamas podem ficar inchadas e muito doloridas. Só que às vezes a mulher tem uma produção de leite muito grande e essa produção... Oi, Line! Seja bem-vinda! É muito grande. Então ela pode sentir calafrios, né? Febre. Se a mulher sentir febre, muita dor na mama, pode ser mastite. Eu não sei se vocês já ouviram falar de mastite. Demorou, mas cheguei. Imagina! Gravidinha não demora. E então é importante vocês estarem atentas, né? O grau de dor e de se sentir algum desses sintomas de calafrio, de febre, procura o médico, que em casos extremos precisa até tomar antibiótico, tá bom? Então, assim, quando for mamar, se estiver muito cheio, a gente fala fazer o shake, tirar um pouquinho do leite, isso facilita o bebê na hora de pegar. A nossa barriga, o bebê nasce. Oi, Lid! O neném nasce, mas a barriga vai continuar um tempinho ali, né? A gente tem o estiramento do tecido em si, né? Tem a parede abdominal, ela tá acolhendo ali o bebê, o assoalho pélvico também. Então, por um tempo vai ficar um pouquinho a barriga ainda. Isso volta. Mais ou menos uns 6 meses volta, né, ao que era antes. Mas é importante vocês, na consulta pós-parto, acompanharem para ver se não ficou nenhuma diástase. A diástase é um afastamento da parede abdominal aqui muito grande. Tem que ser avaliado com fisioterapeuta também. Não tenho mama, nem bebê, nem tetê, mas cá estamos. Ai, querida, seja bem-vinda. Bem-vinda como todas. Tá? Então é importante vocês verem com o médico de vocês, porque muda muito, influencia na postura, na continência urinária, em várias coisas a questão do nosso abdômen, certo?
E outra coisa é que você pode sentir o bebê se mexendo na barriga mesmo depois dele nascer. Porque esses órgãos, eles estão voltando pro lugar, tá? Então, assim, não se assuste se você sentir alguma coisa se mexendo lá dentro, é normal. E os cabelos vão cair, né? Durante a gestação, eles demoraram, o ciclo deles aumentou, só que aí eles começam a cair, não fique desesperada. Existem alguns casos que precisa até fazer uma complementação alimentar, mas em geral é normal, tá? Você vai ficar cheio de cabelinho novo aqui na testa, assim, coisa mais linda. Ah, boa, Lili, providenciar, eu também acho, certo? A menstruação. Gente, eu trouxe esses dados porque ninguém me falou essas coisas quando eu tava gestante. E é tão simples a gente ter uma ideia disso que na hora fica muito mais fácil de lidar, né? A menstruação, a mulher quando ela amamenta, teoricamente demora mais pra descer a menstruação. Porque o corpo ele tá tão ocupado de produzir leite, voltar ao útero, que ele não tem tempo para fazer o ciclo de ovulação. Mas eu conheço mulheres que, mesmo amamentando, depois de 2 meses, a menstruação veio. A minha demorou 9 meses. Que geralmente, a hora que começa a introdução alimentar, o bebê passa a comer também, acaba me mamando um pouquinho menos e geralmente vem. Mas conheço mulheres também que ficaram quase 2 anos sem menstruar, tá bom? E aí acontece, né, nas minhas pesquisas, de algumas mulheres, depois de parir, ter um fluxo um pouco maior, porque o útero não voltou completamente, né? Mas isso varia muito também. O meu ficou igual, não teve variação. Outra coisa interessante, os seus pés podem ser que eles aumentem de um número, meio número. Porque com a relaxina, lembra aquele hormônio que facilitava ao parto, deixa a gente mais flexível, mais molinha, ele vai ativar o arco do pé. E com a gestação, você tem peso nesse arco do pé, certo? E aí, às vezes, pela relaxina, isso acaba relaxando um pouco e o pé aumentando um pouquinho de número, certo? Então, é possível comprar alguns sapatos depois. Às vezes o pé incha, né? E às vezes acaba tendo que trocar também o sapato, mas acaba sendo momentâneo. E aí eu queria perguntar pra vocês, quando que vocês acham que termina o parto? Alguém se arrisca a dizer aqui? Quando termina o parto? Alguém sabe? Não? Bom, o parto, depois que o bebê sai, isso no parto normal, quando para de pulsar o cordão, não. Quando para de pulsar o cordão, num parto humanizado, é o momento que a gente pode cortar, né, o cordão umbilical. É indicado esperar parar de pulsar para cortar. Mas a hora que o parto realmente termina é a hora que a placenta sai. Então, exatamente, Alice, é a hora que a placenta sai, né? Então, assim, quanto mais natural essa placenta sair, melhor. Movimentos de empurrar a placenta, de puxar, são extremamente perigosos, porque a saída abrupta da placenta pode causar hemorragia. Uma das principais causas de morte materna, né? Só fica atrás da hipertensão. Então, assim, depois que a placenta saiu, aí o parto terminou. E aí até as enfermeiras obstétricas fazem uma avaliação dessa placenta, tudo, pra ver se teve ou não sangramento, né, ali no descolamento dela. E é importante que a primeira causa de morte materna é a hipertensão, né? Que a gente falou sobre a pré-eclâmpsia e a suplementação de cálcio a partir da 12ª semana diminui em 50% a chance de você desenvolver pré-eclâmpsia, principalmente no final da gestação. Se você está gestante e não toma, converse com o seu médico para ele indicar a melhor dosagem para você. Eu não vou indicar nada aqui, procure o médico, tá?
Se ele não souber, indica o site da Cochrane sobre evidências científicas, porque ele precisa se atualizar, tá bom? E assim, e aí, a partir do momento que sai a placenta, os níveis de hormônio vão cair drasticamente. O estrogênio vai de 90% a 95% a queda, enquanto os níveis de progesterona caem quase a zero 48 horas depois da gestação. A mudança hormonal, quando o bebê nasce para a mulher, é muito brusca. Então ela pode se sentir, ela se sente muito mexida, né? A gente tem questões emocionais ali em jogo, um novo papel, pode se sentir insegura, tem os sentimentos ambivalentes, chorar, né? Sem saber porque tá chorando. Tudo isso é normal e é até esperado que isso aconteça hormonalmente, psiquicamente e emocionalmente, tá? E aí, falando um pouco dessas questões psíquicas e pegando um pouco o gancho do que aconteceu comigo, né, no sábado, eu não ia falar isso no curso, mas eu resolvi trazer sobre a questão do luto na maternidade. Luto na maternidade a definição de luto seria, encontrei duas: tristeza profunda pela morte de alguém ou processo que se inicia com uma perda. E acho que essa segunda definição cabe mais aqui da nossa situação. A primeira vez que eu ouvi falar de luto na maternidade foi num curso que eu fiz sobre perinatalidade e psicanálise com a Vera Iaconelli, uma psicanalista maravilhosa. Bom, eu amo o que ela fala. E aí eu lembro quando eu tava fazendo o curso, eu achei um absurdo. Eu falei assim, nossa, luto, que horror, a gente tá com o bebê ali, não devia nem falar sobre isso. E ao longo do curso eu fui vendo que isso faz muito sentido. Por quê? Porque quando o bebê nasce, existirão uma série de lutos que a gente precisa elaborar, a gente precisa vivenciar. Luto no sentido de perda, tá? O luto às vezes a gente associa sempre à morte de alguém, mas a questão da perda de algo, certo? Então assim, alguns lutos, o luto do bebê idealizado pro bebê real, né? O bebê que a gente imagina não chora, não faz cocô 8 vezes por dia, né? Existe ali um luto da mulher que ficou antes de ser mãe, né? É um novo papel, a mulher que existiu existe ainda, mas é uma nova mulher, é uma nova forma de encarar tudo. O luto da posição de filha, agora você é mãe, né? Aquela posição de ser filha, protegida e ter com quem correr, você continua sendo filha, mas agora você tem um novo papel, né? O luto da vida do casal anterior, né? A vida que vocês tinham antes do bebê, principalmente nesse começo que a gente tá se organizando, né? A gente precisa encarar isso como reconhecer que isso está acontecendo, abraçar, acolher, para que seja mais fácil a gente passar pelo processo. Então, olhem, vocês gestantes, vejam o que vocês mais gostavam de fazer, agradeçam, falam assim, depois a gente volta, né? Mas a gente volta de outro jeito, o jeito sempre vai ser diferente, né? A gente vai ser outra. E aí você soma hormônio, questão emocional, questão psíquica, mistura tudo, isso vai ser o puerpério, certo? E esse é o puerpério. Tudo bem por aí, gente, tá? Hoje eu não tô falando tão rápido como eu tava na segunda aula, mas tá dando pra acompanhar aí? Manda um joinha, fala um ok pra mim. Vou dar uma aguinha aqui. Eu falei um pouquinho do corpo, né? E quero falar também um pouquinho
sobre do ponto de vista da saúde mental, né? Tem algumas situações, o ciclo gravídico puerperal, gestação, parto e puerpério, que bom, ele vai deixar a mulher mais vulnerável, né? Sobre esses pontos de vista e outros. Tem alguns autores que dizem que muito do que a mulher sofre é uma questão nutricional, outros vão dizer que é ambiental, outros vão dizer que a forma como a mulher lida. Eu acho que é um tudo, um pouquinho de tudo. É um sistema muito complexo pra gente dizer que é uma causa só, né? Então, e isso que se torna difícil da gente dar, tome essa receita e que vai estar tudo resolvido. Porque um influencia no outro e aí a gente tem que ir equilibrando as coisas, né? Alguém aqui já ouviu falar o termo baby blues? Conta aqui pra mim. Gente, a muriçoca tá acabando com a minha perna. Eu sou baiana e pernilonga é muriçoca, tá? Pra quem não sabe. Oi, Pri, seja bem-vinda. Sim, ótimo. Então, o baby blues, lembra daquela... não falei ainda. O baby blues, ele afeta de 50% a 80% das mulheres. O pico dele acontece do 4º dia depois de parir até a 2ª semana do pós-parto. O baby blues é algo passageiro, né? É uma tristeza, é um choro, é uma irritabilidade, uma ansiedade que a mulher sente. Mas o que é importante da gente falar ele não é incapacitante. A mulher não perde a capacidade de se cuidar, de cuidar do bebê, né? Não tem um efeito na capacidade funcional da mulher. Então, assim, nos primeiros dias, que aí a gente chega em casa, aqueles 2 primeiros dias da maternidade, aquela euforia, e a gente chega em casa, né? Tudo novo, mundo novo, e dá um baque mesmo. O hormônio tá caindo, um monte de coisa nova acontecendo. Então, assim, se você chorar, se você não ficar tão feliz como pintam por aí, tá tudo bem, é até esperado que isso aconteça, tá? E aí, é importante que vocês se acolham, né? E entreguem, espera um pouquinho, se acolhe, chora e conversa. É um tipo de depressão pós-parto? Não, não é, Aline. Finalzinho eu vou falar sobre a depressão, porque assim, a depressão pós-parto, ela eu posso dizer que assim, se a mulher teve baby blues muito forte, pode ser que ela tenha uma chance aumentada de desenvolver a depressão pós-parto. Porque a depressão pós-parto, ela deixa a mulher, ela perde capacidade funcional. Ela não quer fazer, ela não consegue, ela tem dificuldade de se vincular com o bebê. Ela não se identifica com aquilo, é muito mais profundo, tá? Tem depressões mais leves, né? Mas aí com um especialista sabe identificar melhor. Eu vou mandar para vocês uma escala de ansiedade para quem quiser. Oi, Aninha, até verificar como é que tá. Mas a depressão é muito importante. Eu vou falar daqui a pouquinho dela, tá? E eu queria contar uma historinha curtinha para vocês da Júlia. A Júlia teve um parto. Olá, Gi. A Júlia teve um parto maravilhoso, natural. Estava amamentando sem dificuldade, estava assim, tudo perfeito. Até que o seu marido sofreu, teve um problema de saúde muito, muito grave. E aí, ela desenvolveu a psicose puerperal. Oi! Alguém aqui já ouviu falar de psicose puerperal? Baby blues já tinha ouvido, né? Bom. Agora, psicose puerperal. Nunca, pois é.
Assim, a incidência dela é muito baixa, né? 0,2% das mulheres. Não é algo que acontece muito. Que linda. Puerpério, exatamente. Mas ela existe. E o que é a psicose puerperal? A mulher começa a ter pensamentos obsessivos, senso de perseguição, né? Ela se desconecta completamente dali. Ela entra em surto, os profissionais costumam dizer de surto. E aí a Júlia, ela surtou, foi identificada, ela ficou internada por um mês, né? Não vou dar detalhes para não expô-la, mas eu conversei depois com ela e ela falou que hoje ela é muito grata por ter passado por isso, porque hoje ela toma remédio antidepressivo até hoje, conseguiu reverter, tá tudo certinho. E ela hoje se sente bem por ela ter voltado, né? Porque ela sai completamente dela, né? Na psicose puerperal. E aí, quando a mulher tem isso, não é identificado, tanto ela quanto o bebê correm risco de vida mesmo. É algo extremo, mas eu quis trazer aqui para vocês. Mas por uma questão assim, de perguntar na família se teve algum caso, algum histórico disso, porque quando você tem um histórico na família, aumenta 50% a chance de você desenvolver, né? Então é importante a gente prestar atenção nisso, né? Por exemplo, se vocês forem visitar alguma gestante, para quem é gestante, seria legal a rede de apoio, os homens estarem escutando isso. Põe o marido, a mãe, a avó, né? Caso tenha alguém na família com algum, para tentar perceber alguma dica, né? Por exemplo, a mulher não consegue olhar no bebê, não consegue, se nega a todo tempo, né? A amamentar. Então é importante da gente saber o que pode acontecer. Eu não quero assustar vocês de maneira nenhuma, mas para vocês ficarem de olhos abertos, né, quanto a isso. E existe uma outra questão, né, dentro da saúde mental que chama o transtorno do estresse pós-traumático perinatal. Acontece em 25% das mulheres que têm partos traumáticos, né? E alguns sintomas que podem acontecer hipervigilância, pesadelos, memórias intrusivas, até a própria depressão, né? Ansiedade, ela tem a dificuldade de se vincular ao bebê, evita o bebê, né? Medo de intimidade sexual, porque ela sofreu ali um trauma grande na hora do momento do parto, né? E essas mulheres que foram identificadas que chamam de TEPT, né? Elas tinham muitas sensações de fracasso como mulher, vergonha, culpa, né? Raiva, muita raiva. E quando a mulher não tem as necessidades, tem algumas necessidades da mulher que não são atendidas, como escuta, respeito, empatia, compreensão, isso pode piorar a situação. O TEPT é uma situação bem específica que muitas vezes é de difícil diagnóstico, né? Você precisa ter uma equipe para conseguir identificar isso, né? E aí a gente entra na depressão pós-parto, né? O mal do século é a depressão. Falar sobre saúde mental é um grande tabu, porque eu não queria que ninguém pegasse e visitasse o bebê. Ao contrário, né, Lídia? Vinculou demais. Tem os adeptos da EMPAI, tem a teoria da esterogestação, que diz que até o terceiro mês, que a gestação o período de gestação do bebê humano seria de 1 ano. Que então, até os 3 meses de idade, ele deveria ficar colado com a mãe, como se estivesse no útero, para que o desenvolvimento dele fosse maior
Ô, Juju, eu tenho medo de ficar assim. Não tem problema, né? Desde que você também consiga se cuidar, né? Esse vínculo mamãe e bebê no começo facilita muito a mulher entender o choro do bebê, né? Eu simpatizo muito com essa questão da esterogestação. Eu também não deixava ninguém pegar, porque assim, o bebê, ele é muito sensível, de uma forma até energética, assim, né? Ele é muito sensível. Então, às vezes você pega uma pessoa que tá com alguma coisa, assim, difícil, o bebê acaba pegando e que acaba estressando, e depois quem fica com o bebê a hora que a visita vai embora é a gente. Estou falando de puerpério. Obrigada, Alice. Estou falando da questões da saúde mental no puerpério. Para quem quiser ver do começo, eu vou deixar salvo no IGTV. Tá bom, gente? E aí, falando da depressão. A depressão é a doença que causa mais incapacidade nas mulheres. Segundo a OMS, eu vou ter que pegar alguns dados aqui embaixo. O Brasil é o segundo maior número de depressivos da América, 5,8% da população, só ficando atrás dos Estados Unidos, 5,9%. A depressão pós-parto atinge cerca de 25% das mulheres e em mulheres de baixa renda e de risco socioeconômico, o número chega a 40%. E dessas mulheres que desenvolvem a depressão no pós-parto, só 40% delas desenvolveu no pós-parto. Ou seja, ela já estava deprimida desde a gestação, né? Os médicos, a equipe multidisciplinar deveria estar olhando para isso, né? As pesquisas trazem que ao longo da vida, 1 em cada 10 pessoas precisará de cuidados de saúde mental. É um grande tabu e a gente precisa falar um pouquinho disso. A mulher no puerpério, na gestação, no parto, no puerpério, ela está mais vulnerável por uma questão hormonal, ambiental, psíquica. Então, o que acontece muito é isso não ser diagnosticado, né? Então, assim, se os momentos de estresse, de opressão não forem reconhecidos nem gerenciados, esses sentimentos podem lá na frente levar a uma depressão. Às vezes, a depressão a mulher vai desenvolver anos depois, né, do pós-parto, não necessariamente ali. Tem casos mais graves que já começam, tem que entrar com medicação, mas é importante que a mulher saiba disso e consiga ter ferramentas de falar assim, poxa, eu não tô legal, tô há 1 mês, tô me sentindo triste demais, não estou querendo sair da cama. Então, assim, é importante passar um pouco o medo e ir atrás de um profissional, de um médico. Infelizmente, acontece muito de falar pra você, mas que frescura, deixa de frescura, é hormônio, né? Então, assim, procurem, se informem pra se cuidar mesmo. É um momento muito delicado. E quais são os sintomas, né, da depressão? Humor deprimido, a perda de sentir prazer com as coisas, né? Imagina, você tá ali há um tempo e não consegue ver prazer em nada, além de nada, não tem prazer, nada tem graça na vida, né? Às vezes com uma psicoterapia você resolve. Então é importante a gente perceber a que ponto tá esperado ou a que ponto a gente precisa realmente de uma ajuda externa, né? Irritabilidade, dificuldade de se vincular com a criança também é um sintoma de depressão. Dificuldade de concentração, excesso ou falta de sono pode também ser um sintoma. Irritabilidade. Então, por exemplo, passou o período do baby blues, né? Que além de tudo em volta, tem a questão hormonal muito forte, uma queda muito brusca. Você continuar tendo essa tristeza contínua, é legal conversar com alguém e conversem, mulheres. A gente tem muito senso de não pertencimento na hora que tá no puerpério e achar que
só tá acontecendo com a gente, uma certa vergonha de falar. Se vocês não tiverem grupo de gestantes, eu tenho um grupo, se vocês depois quiserem entrar para trocar figurinha, é um apoio delicioso que vocês podem ter nesse período tão delicado, tá? Falar, conversar, porque quando a gente fala, a gente elabora e às vezes a outra tá sentindo a mesma coisa, sem vontade, sem coragem de falar. Então é importante que a gente faça essa troca, tá bom? E por último, na questão da saúde mental, eu trouxe o burnout parental, né? Antigamente era burnout materno, mas eles mudaram para parental porque está relacionado ao nascimento de uma criança e o burnout pode ser tanto da mulher quanto do homem. Acontece em 6 a 20% das mulheres, né? 2/3 da mãe sentem burnout. E o que é o burnout? É uma exaustão, fadiga, um cansaço acentuado, alteração do humor, irritabilidade, sintomas ansiosos e acaba prejudicando a memória, a concentração. E um detalhe importante do burnout é que as alterações de humor, elas acontecem especificamente na interação com os filhos, não em outros lugares da sua vida, né? Então, assim, só fico irritada com meu filho, fora que eu tô com filho, não tá tudo bem, né? É um alerta pra gente, de repente, conversar com alguém. Muitas pessoas romantizam muito a gestação, a chegada do bebê é o momento mais lindo e esperado, mas muitas sofrem muito com essa fase do puerpério. Exatamente, Alice. É um momento mágico, é um momento lindo. Pô, a gente tá com o nosso bebê, a gente fez aquilo, é incrível. Mas existe a mulher ainda. O problema é que só se fala do bebê, né? O bebê tá começando, tá crescendo. Só que a mulher, né? Assim, o meu intuito aqui com esse Instagram também é chamar a atenção para a mulher. Na hora que você vai visitar uma gestante, leve presente para a mãe. O bebê, ele já tá com o enxoval pronto, né? Olhar para essa mãe é muito importante, porque quando uma mãe adoece, a família inteira adoece, né? Assim, lógico, se o pai adoecer também, mas, por exemplo, se a mulher tem depressão, a chance do marido ter depressão é mais de 50%, né? Então, assim, é algo que a gente precisa conversar dentro da nossa família. Eu sei que é um tema difícil, mas para que a gente possa se apoiar, porque é um todo ali, né? Eu costumo dizer que é uma parceria, né? Assim, a sociedade machista que coloca que tudo é da mulher, a responsabilidade de criação dos filhos é da mulher, isso sobrecarrega muito e não é para ser assim, não precisa ser assim, né? A responsabilidade é dos dois, os dois fizeram, certo? Casos de mãe solo, não conheço todas que estão aqui, mais difícil ainda, né? Às vezes você não tem quem enche o saco, por um lado até é bom, viu? Tudo tem seu... Meu nome é Poliana, às vezes tudo tem seu lado bom. Às vezes a gente precisa só mudar o foco em algumas situações, mas é importante que vocês conversem isso, para que vocês não sejam pegas de surpresa e o puerpério seja um momento mais leve. Assim, ele vai ser desafiador, né? Mas se a gente se prepara, se a gente se planeja, a chance da gente não surtar no processo é muito maior. Então, assim, o vínculo com a criança, a sua saúde física e mental, só por isso já ajuda. Pai não ajuda, exatamente. Pai não ajuda. Quem ajuda é a rede de apoio. Pai é pai, né? Assim, eu acho que aos pouquinhos a gente tá reconstruindo essa mentalidade, mas é importante sempre reforçar, né? Que é o que eu tava já falando aqui. A participação do pai durante todo o ciclo gravídico puerperal, dando suporte emocional para a mulher. Esse é o maior fator de proteção da saúde mental de vocês gestantes. Então, assim, o fato de ter alguém com depressão na família aumenta a chance de você ter depressão,
Mas se você se preparar, se você ter o apoio do marido, ter uma rede de apoio, fazer planejamento, né? Isso vai ficar mais fácil. No final, na quinta-feira, na última aula, quem chegou depois, eu vou fazer a nossa aula acabar, o nosso curso acabar dia 24, eu vou até o dia 25, porque eu juntei 2 aulas para vocês não perderem conteúdo e eu construí com tanto carinho esse conteúdo, então a gente vai até quinta, e na quinta, para quem quiser, né, eu vou lançar uma mentoria de acompanhamento, que vocês podem ser acompanhadas por mim no pós-parto por 44 dias, tem um rastreamento psicológico que a gente aplica, é autoavaliativo, né? Tem aulas gravadas para vocês acessarem sobre vários assuntos dentro do puerpério. E quem quiser, né, fazer um intensivão depois, se preparando, montando plano de parto específico, montando a estratégia mesmo do puerpério, no final, na quinta-feira eu vou abrir vaga para mentoria, tá? Então, assim, o que se recomenda hoje é que seja feito um acompanhamento psicológico já no pré-natal, mas, infelizmente, não acontece, né? Eu não tive absolutamente nada sobre isso, né? Queria até perguntar para vocês, se alguma de vocês teve alguma consulta, alguém comentou isso da parte dentro do pré-natal de vocês que estão gestantes, fala pra mim. Alguém falou sobre saúde mental pra vocês? Saúde mental não, vai. Preparo psicológico no pré-natal? Não, nenhum. Exatamente. Né? Então, assim, pensando nisso, acabando a aula, eu vou enviar para vocês no grupo do WhatsApp um teste de ansiedade para vocês fazerem, caso vocês sintam necessidade, tá bom? Ainda não falaram nada sobre a importância de um acompanhamento psicológico. Então, Gi, só tive uma consulta, ainda não deu tempo. É verdade, né, Jaque? Mas você já pode jogar pro médico, pro obstetra, né, essa questão. Conversar com a família de algum histórico, né, para saber como é que foi a nossa primeira aula, sobre ancestralidade, o quanto, né, que isso reverbera na gente. É importante a gente, no momento da gestação, pesquisar sobre isso, tá? Que assim, o profissional, ele vai, numa conversa, por exemplo, com a mulher, ele consegue identificar alguns padrões, alguns comportamentos que aumentariam a chance dela, num pós-parto, desenvolver. Isso não é certo, né? Mãe e pai tem depressão, vai ter. Não. Né? É um conjunto de vários fatores que vai influenciar. Existe mesmo a questão de que se a gente ingerir placenta, seja em cápsula ou batendo com alguma coisa para comer, ajuda a diminuir essa queda abrupta dos Então, mas esse período puerpério. A evidência científica que se tem é que não conseguiu comprovar cientificamente o efeito da placenta, né? Eu conheço mães que fizeram em cápsula, tomaram no segundo filho e falaram que foi assim, mudança da água para o vinho, né? Assim, radicalmente diferente. Mas é algo assim, a evidência diz que não sabe se faz efeito, mas também não diz que não faz efeito, né? A questão que eles trazem muito é sobre o preparo disso, porque a placenta, por exemplo, se a mulher tiver alguma doença que seja contágio via sangue, HIV, hepatite, a placenta pode ser foco de transmissão. Então, assim, por exemplo, nesse caso não seria indicado.
A placenta após o parto precisaria passar por um processo o preparo dela tem que ser certinho, para que não estrague, não ofereça o risco, né? Na placentofagia, eles dizem que tem alguns hormônios, né, a prostaglandinas, que ajudam a mulher a diminuir essa perda. Mas assim, tem muita gente, né, fazendo, a Bela Gil, a Kardashian fez também. Vai muito assim da vontade da mulher. Eu acho que se tiver um preparo legal, a mulher achar que faz bem, vai fazer bem. Mas assim, por exemplo, a queda hormonal é físico, a placenta, ela produz a progesterona nos primeiros 3 meses. Depois, a placenta não, desculpa, o corpo. A placenta, o restante da gravidez, é ela que vai produzir. Então assim, a placenta foi embora, vai cair mesmo, né? Eu acho que se você pesquisar, achar legal, eu acho que é a opinião de cada mulher. Eu, particularmente, estou ainda... eu não comi a placenta, eu fiz o carimbo só aqui em cima. Acho que dá pra vocês verem, deixa eu mudar aqui. Ali a placenta do meu filho. Mas, na época, não se falava muito disso. Eu também não fui atrás. Mas, eu acho importante você só ver essas questões de preparo. E eu acho que, assim, se não tiver nenhuma questão no preparo, não teria problema nenhum em tomar, né? Tem algumas tribos que enterram a placenta, tem tribos que por exemplo, uma tribo do Brasil indígena usa o cordão umbilical, eles fazem chá, eles secam e fazem chá toda vez que a criança fica doente, eles fazem o chá. Então, assim, é muito cultural. Talvez a gente esteja trazendo uma cultura que ainda, né, a evidência científica não prova que faz efeito, mas também não diz que faz mal. Então, fica a critério da mulher, tá bom? Alice, eu vou pesquisar para ver se alguém tem alguma indicação de como faz. Tem várias formas de ingerir, né, a placenta, tá bom? E aí, deixa eu falar o que eu tô fazendo. Então assim, eu sei que parecia que tinham 2 meninas novas aqui. Se vocês não estão no grupo do WhatsApp, se quiserem entrar para receber os avisos, e no dia que eu lançar a mentoria vai ter um super desconto para quem tiver no curso, no grupo, né, de WhatsApp. Oi, Adri, seja bem-vinda. Gente, é mais gostoso comer um brigadeiro. Aí eu não imagino o gosto que seja. Eu acho que tem uma empresa que faz cápsula. A Bela Gil acho que tomou uma vitamina de banana. Imagina, estou às ordens. Mas é de cada uma, né? Tem gente que acha um absurdo, tem gente que pega a placenta ali, põe na boca e come. Eu não julgo, cada um sabe onde aperta, certo? Então, assim, ao final de cada aula, eu sempre faço dou um brinde, né, pra vocês. O brinde não é o livro, não é esse livro físico, é em PDF, do Manual Prático de Aleitamento Materno, do Carlos Gonzalez. E aí, sempre no final de cada aula, eu falo uma palavra-chave, que aí vocês vão aqui no Instagram, digita, manda uma mensagem pra mim, e aí no dia seguinte eu faço o sorteio desse PDF pra quem mandou a mensagem pra mim. Verdade, Aline, muito melhor. Tem gente que bate no açaí. Foi só uma curiosidade, não sei se teria coragem, exatamente. A palavra coragem é uma palavra boa. Eu sou da mesma opinião que você. Esse livro é demais, é muito bom. Você já leu? Maravilha, hein? Mentira, jura? Bate no açaí, gente, tá? Então, a palavra de hoje para vocês digitarem lá no Instagram é saúde mental, tá? E aí eu vou pegar quem mandou a mensagem, amanhã nos stories eu posto o sorteio para vocês.
E eu queria terminar a aula de hoje dizendo que é muito importante você, mãe, se cuidar. Eu sei que é muito fácil a gente se misturar com o bebê, a gente perder o olhar para nós. Eu fiz isso e várias vezes ainda hoje faço. E eu sei o preço disso. Eu quase entrei em depressão, tô esperando uma avaliação aí pra ver se eu não estou, né? Então, assim, é muito importante a gente olhar pra gente, a gente se cuidar, porque quando a gente se cuida, a gente também tá cuidando do bebê. E pedir ajuda antes mesmo de precisar ajuda, tá? Porque às vezes a gente já tá no limite e a hora que vai pedir ajuda a gente já tá muito mal. Não precisa ser assim, dá pra ser legal, dá pra ser leve, tá bom? E te convidar para a aula de amanhã, que eu vou falar sobre o puerpério no mundo, né? Tem várias culturas, tratam a mulher de formas diferentes no pós-parto, e eu trouxe um pouquinho para vocês, né? Eu sei que a aula hoje foi um pouco densa, assuntos meio indigestos, mas eu não poderia deixar de falar isso para vocês, né? Assim, esse é o meu intuito, esclarecer conhecimento é poder, para você ficar legal e diminuir a chance de adoecimento, tá? Da mãe no pós-parto, principalmente, tá bom? E aí no final da aula de amanhã a gente, quem sabe, cria aí uma nova forma da gente se cuidar no pós-parto, né? A gente, na nossa cultura, pelo menos nas grandes cidades, a gente acaba não tendo, e seria tão importante ter. Então venham amanhã, vai ser uma aula bem interessante, são várias coisas legais e bonitas. Foi muito legal esclarecedor. Ah, que bom, Lili, que bom que você gostou. Para quem quiser, tem ainda a segunda aula, né? Hoje é a nossa terceira aula. Quero agradecer muito a presença de vocês. Se souberem de outras gestantes, podem chamar, porque a próxima aula a gente vai falar sobre puerpério. Na quarta-feira a gente vai falar eu vou falar sobre os 3 pilares do puerpério, e para cada pilar eu vou dar soluções para vocês fazerem. No último dia eu vou fazer um resumão de tudo que a gente falou, e aí eu vou abrir a vaga para mentoria para vocês, e aí eu vou explicar tudo certinho, tá? Agradeço muito a presença. Formação sempre é bem-vinda. Essa fase é difícil, mas devemos tocar no assunto. Exatamente, Alice. É importante, é por isso que eu tô aqui. Tamo junto, tá bom? Obrigada a vocês pela presença. Boa noite. Foi muito legal ter vocês aqui. Foi muito bom. Obrigada por ler, Alice, que lembrou de mim e mandou pra assistir. Ótimo, eu mandei aqui, mas não consegui mandar pra todas, tá bom? Quem não tiver no grupo, quiser entrar, será muito bem-vinda. Agora eu vou mandar uma mensagem para vocês e a gente se vê amanhã aqui às 9. Mil beijos. Até amanhã. Tchau.